todos, eu sou André Costa e o programa Equilíbrio Nacional de hoje, transmitido pela TV Vinsérie e simultaneamente pelas suas redes sociais, hoje estamos recebendo uma pessoa que vai nos levar a uma viagem que para muitos já é conhecida, para outros estão no início da viagem e para alguns querem começar essa viagem e não sabem que caminho percorrer. E essa viagem saborosa, que tem todo um preparo, tem todo um amor, uma paixão, é a viagem do mundo do vinho. E aqui conosco hoje está o sommelier Tiago Pereira. Tiago, eu fiz uma analogia com a viagem no mundo do vinho porque muitas pessoas já apreciam vinho, e a gente vê isso estatisticamente, o consumo crescente do vinho, porque muitos desconheciam e achavam que o vinho talvez não era para todos, as pessoas não sabiam, não era algo muito que... Mas você é um especialista, você vai além de um sommelier. O sommelier tem várias funções, porque todo mundo conhece sommelier, muitas vezes nos melhores restaurantes que tem seus sommeliers para orientar, né? A melhor. Mas ser sommelier vai muito além disso. E aí eu queria passar para ti, para você falar um pouquinho, primeiro de você, como profissional, o que você desenvolve, o que você faz e o que de fato um sommelier faz e agrega nesse mundo tão assim diferenciado, né, do vinho, porque você, para produzir um vinho, a parreira ela leva muito tempo, né, para produzir. Então é algo que não é feito do dia para a noite. Não, são muitos anos de história, muita cultura envolvida, muita fé no meio, porque você depende de fatores climáticos, né? Então, o cultivo começa cedo. Você planta, você demora anos para vir amadurecer, ter qualidade quantitativa para poder gerar frutos bons, saudáveis, para te permitir fazer uma vinificação e entregar uma garrafa de vinho, quiçá de um grande vinho, né? Então, o mundo do vinho me encanta muito, né? Primeiramente, agradecer, ter o instante para me receber, falar um pouco dessa mitologia, dessa história, dessa religião, dessa filosofia, desse amor que é o mundo do vinho, né? Então, o mundo do vinho tem muitas frentes. Há 15 anos eu me apaixonei por isso, vivo literalmente disso. Hoje estou à frente da Trattoria do Rosário como um dos gerentes sommelier, tenho um segundo sommelier. Sou formado, né, pela ABS, Academia Brasileira de Sommelieria, tenho alguns outros cursos atribuídos ao mundo do vinho, Wine Spirit, tá, e diversos que a gente vai nos apresentando e a gente vai ganhando, no intuito de aprimorar e melhorar o conhecimento, né? Que às vezes a gente acha que vinho é só beber. Não, antes de qualquer garrafa de vinho aberta, a gente tem que conhecer a sua história. Porque quando a gente fala mundo do vinho, o que é o mundo do vinho? É tudo que se fala de vinho, tudo que envolve a vinicultura, o cultivo de vinicultura. Então, é uma coisa muito rica, muito ampla, entendeu? E tem várias frentes, né? Então, hoje, eu como sommelier exerço em restaurante, mas dou consultoria em atacarejos, frente comerciais, algumas importadoras, criando rótulos, moldando o perfil de cliente brasileiro para aquele rótulo que ele vai importar. Então, tem várias frentes para a área de trabalho da sommelieria, entendeu? E requer muita dedicação, requer muito estudo, entendeu? Muitas horas práticas de degustação, que para muitos são a parte boa, né? E voltado tudo isso a uma gastronomia, né? Então, são muitos fatores que englobam tudo isso, ao mundo do vinho, né? Tu falaste na degustação e aí eu vi acho que é uma postagem que está na tua rede social, até para que não haja uma confusão. Degustar não é beber uma garrafa de vinho de cada rótulo para saber, não é isso? Eu lembro que você colocou lá, basta um óleo, meia taça de vinho para você
degustar e saber se o produto e para sentir toda aquela sensação que o vinho pode proporcionar. Isso. A partir do momento que a gente entende que o vinho é um alimento, então a gente vamos alimentar do mesmo. Sabendo disso, eu bebo com atenção. Eu não preciso de uma taça inteira para poder avaliar um vinho. Apenas meia taça ou goles pequenos eu consigo ter uma disseminação do que é um vinho, né? Então, avaliar cuidadosamente, apreciando tudo que ele tem para te mostrar. Entendeu? Você tem tanino, você tem um corpo, você tem aromas, você tem uma conjuntura de fatores que permite que apenas meia taça de vinho te alegre, né? E trazendo isso à alta gastronomia, que você com essa meia taça você pode harmonizar com algo, né? Que o vinho não foi feito para vir sozinho. Pode até vir sozinho, mas ele acompanha uma gastronomia, né? Já dizia Jesus quando fez o milagre. Sim. Né? Que é transformar o sangue do vinho em seu vinho, né? Aliás, transformar o sangue dele em vinho na Santa Ceia. O que ele fez? O vinho em sangue, né? O que ele fez? Ele comungou a todos e compartilhou, comendo algo, com pão. Então, o vinho sempre veio para comungar, né? Então, para agregar. Então, não é uma bebida alcoólica, é um alimento. E como a gente vai trazer esse alimento, depende de nós, depende do conhecimento, depende da vontade, como vamos proporcionar isso. Tu falaste algo interessante, ele é considerado algo vivo. Porque ele depois de pronto, mesmo dentro já da adega, ele vai sofrendo, ele pode mudar? Ele vai mudando? Ou... Pode. O vinho a gente trata como um ser vivo. O vinho tem vida. Até porque, para mim declinar o vinho e dizer que ele está estragado, eu preciso abrir a garrafa e verificar se está um ganho de vinho envelhecido ou um bom vinagre. Então, ele tem evoluções, ele envelhece, ele cresce, então ele ganha outros fatores, ganha aromas, sai dos aromas primários, vai a secundária até os terciários, que a gente chama de buquê, entendeu? Que só vai ter esses aromas com envelhecimento, entendeu? Então tem vários fatores que só consistem na idade, por isso que muitas pessoas gostam de vinhos mais velhos, porque buscam especificamente aqueles aromas, outras gostam de vinhos mais jovens, porque querem fruta, querem tanino, querem mais acidez, querem mais frescor. Então o vinho ele tem toda essa termologia, né, para te abraçar. Agora, para nós, sim, que não somos profissionais, um bom vinho, alguém pode gostar de um vinho e outra pessoa, o paladar dela não se adequar àquele tipo de vinho. Isso é possível? Sim. Isso está relacionado muito ao paladar da pessoa? Isso, ao paladar e às suas variedades. As suas variedades. Por exemplo, o vinho é muito grande. O mundo do vinho é muita coisa. Todo país assim que se produz vinho. Entendeu? Por exemplo, a Europa são 20 centenários fazendo vinho. Sim. Então, por isso que nós conjugamos eles como o velho mundo. O novo mundo já veio com outros tradicionalismos, técnicas mais modernas, aprimorando mais fruta, mais frescor, mais taninos. Então, tem pessoas que gostam desse perfil de vinho, tem pessoas que gostam de outro perfil de vinho. E esses perfis, às vezes, podem se cruzar. Uma mesa, você está sentado, você está se alimentando, uma boa conversa, entendeu? Eu te apresento um vinho, você me apresenta outro, e ambos discutimos a respeito. Eu não gostei muito desse vinho, mas o porquê que eu não gostei? Eu achei ele assim, achei aqui. Então, você troca a figura, né? E vai apreciando, vai agregando o seu conhecimento. Porque o vinho só conhece bebendo. É que eu provoquei isso porque muitas vezes eu já vi pessoas que não tomavam, não, aí tomou um vinho, aquele vinho não foi bom para ele, aquela sensação. E aí vem não, eu acho que eu não gosto de vinho. Então ele já tira da vida dele, vamos dizer, o vinho por um rótulo que ele provou, porque ele degustou. Nem degustou, provou, vamos dizer. Que essa degustar é algo bem profundo para quem já tem algum entendimento. Então, isso não é necessariamente verdadeiro. Pode ser aquele vinho que ele provou que não se adequou. Né? Então, para o nosso telespectador, que você de repente tomou um vinho, não sentiu algo, experimente outro, né? Como você falou. Experimente outro. Tem que provar. Você não pode negar numa primeira taça. Você tem que experimentar diversas taças. Às vezes o vinho é muito sensitivo, né? Às vezes você está um pouco chateado, você está triste, as papilas gustativas fecham, o vinho fica amargo na boca. Então ele fica desagradável. Então tem esse fator. Ou às vezes você está consumindo algo na mesa que não favorece ao vinho. Ou aquela comida que você propôs não harmonizou, mentalizou em boca. Então muitas coisas, muitos fatores podem deixar o vinho desagradável, né? E às vezes o próprio rótulo.
né? O líquido que ali foi escolhido não te agradou, estava encorpado demais, ou estava fraco demais, ou estava meio frutado ou não frutado, muito amadeirado. Isso trouxe como eu posso colocar, trouxe um desânimo, né? Falou assim, poxa, se o vinho é isso, não quero mais. Então, mas não, se permite uma segunda garrafa, se permite uma orientação de um profissional, entendeu? Leve para ele o seu descontentamento. Olha, eu abri essa garrafa de vinho, eu não gostei, mas não gostou de quê? Não gostei disso, achei ele amargar, não, achei ele alcoólico, não, achei muito adstringente, que é o tanino, ou saliva demais, que é a acidez, não, ou está com um aromazinho azedo, o vinho pode estar estragado e a pessoa não saber que isso é um defeito, né? Então são vários fatores que podem te ajudar a entrar no mundo do vinho, mas basta você querer, primeiro você tem que querer. E você que está diretamente no teu dia a dia, você vive isso. Como é essa relação dentro de um restaurante, como está isso, como está a evolução? Porque a gente estatisticamente observa o aumento do consumo de vinho em relação a anos atrás. Mas o que as pessoas estão buscando no vinho, num restaurante assim? Olha, a pandemia veio para vários fatores, né? Para a gente no mundo do vinho, a pandemia ajudou. As pessoas tiveram mais tempo em casa, elas pesquisaram mais, comiram melhor o vinho, entendeu? Então se informaram melhor. Então elas vêm até o restaurante já com a base de formação e elas querem ser surpreendidas, entendeu? Então elas já usam a terminologia enogastronomia. Olha, eu quero fazer uma harmonização hoje, o que você me propõe? Aí escolhemos os pratos, porque o vinho acompanha a comida, né? Escolhemos os pratos. Do prato assim escolhido, eu vou dentro da minha adega. Hoje estou uma adega vasta, eu tenho 24 países em 1000 rótulos. Então faço um apanhado do que seria interessante e apresento a ele, propondo uma harmonização, mas com algo sempre inusitado. Eu gosto do diferente, né? Eu não vou muito na linha correta da via. Então, eu falei, eu gosto de um vinho assim, tá perfeito, mas vamos pro leste europeu aqui. Vamos para não, mas essa semana mesmo, um exemplo, o cara queria um Sauvignon Blanc. E eu perguntei a ele, você gosta muito de Sauvignon Blanc? Eu gosto. O que te agrada no Sauvignon Blanc? Ele é o frescor. Eu falei, somente? Ele, somente. Então, aquele aroma de pimentão, aquele maracujazinho, notas florais bem sutis, aquela acidez rica te agrada. E se eu te der isso intenso, mas com uma nota floral a mais e com mais tranquilidade em boca? Aí ele, o que você vai me propor? Aí eu propus um vinho peruano, o Sauvignon Blanc do Peru, do Vale do Inca. Ele, mas Peru não faz vinho. Quando a gente faz no mundo do vinho, nós falamos de quê? Que todo mundo que produz vinho. Então muita gente faz vinho. Vamos permitir? Vamos. Abri a garrafa, ele degustou, ele ficou maravilhado. Como não pude conhecer? Porque você não se permitiu conhecer. Então o mundo do vinho é muito isso. Então essas pessoas estão vindo ao restaurante com essa vontade, com essa sede de querer, de conhecimento. E aí nós, profissionais, temos que se dedicar cada dia mais, buscando curiosidades, entendeu? Buscando rótulos diferentes, sair da caixinha, né? Olhar Sim. com outra ótica no mundo do vinho. Isso é uma coisa que você tem liberdade e você também está dentro de um restaurante de alta gastronomia, vamos falar assim. E os restaurantes, como treinar aquelas pessoas que têm restaurantes que não são o nível que você está trabalhando, mas que vendem vinho e não podem ter um sommelier, ou às vezes ele até pode ter, mas não sabe que pode ter. Como levar isso de uma maneira mais para que também outras pessoas possam, aquelas que não conhecem vinho, que nem sempre, às vezes a pessoa quer ir num restaurante mais descontraído em algum lugar assim, ou está viajando em estrada e tem vinho, até vinhos razoáveis. Mas se ele não entender, não tem quem indique, né? Como levar isso mais a fundo? Como é que você treina pessoas? Treino. Eu sei que é um treinamento mais específico, mas é possível você pegar um maître, alguém, e dar um conhecimento básico para que... Sim, sim. Nós temos vários fatores. O primeiro fator é que a gastronomia do ambiente permita. Sim. Então, a gastronomia permitindo, os clientes vão exigir. E que o profissional tenha desejo de conhecer. Porque o mundo do vinho é amplo. Se você dá um Google, que nem a gente fala, muitas coisas, muitas informações vão estar lá. Então, quando eu monto uma carta de vinho para um restaurante, eu volto ao cardápio dele
E voltando ao cardápio, a necessidade do tamanho da carta e o profissional que ali à frente está. Se ele tiver curiosidade, um pouco de curiosidade, ele consegue avançar muito, e muito. Pelo menos saber falar do que ele tem, do que está contido na carta. Ele não precisa ter uma carta muito grande. Hoje, em referência de vinho de Brasília, nós temos a Trattoria e Francisco. Temos vários sommeliers. Francisco tem bons sommeliers à frente. Trattoria temos bons sommeliers, que sou eu, mais o André, meu parceiro. Né? Lá tem o Santana e o Joaldo e outros restaurantes com alguns mais sommeliers. São pessoas já específicas, trabalham na área há muitos anos, pessoas muito bem graduadas, muito bem formadas, instruídas, entendeu? Para vivenciar isso. Às vezes o custo é muito alto para um restaurante menor propor essa ideia, mas com pouco que tem e convencendo a vontade dos profissionais que é ali, de conhecer, às vezes você falar de buscar... de vinho, dá água na boca de ti, parece. Sim, você, né? Mas sim, você pode continuar. Então, o restaurante, agora eu vou me referir ao proprietário de restaurantes que quer ofertar vinho. A ordem é primeiro o cardápio, para depois montar a carta de vinho. Primeiro o que ele oferece de alimentação, para depois ver o que harmoniza. Nós temos uma frase simbólica: a pessoa vai ao restaurante tomar vinho ou pela gastronomia do restaurante? Vai para a gastronomia. Então, da gastronomia eu monto a carta. Exato. E aí eu monto a carta voltada ao cardápio, lógico, mas na expertise do que o proprietário ou o chefe quer oferecer. Pô, Thiago, eu quero uma carta de 50 garrafas, mas o que o mundo pode me oferecer nessas 50 garrafas? Aí nós vamos atrás. Cara, vamos pegar vinho da Geórgia, pegar vinho do Chile, Argentina, mas diminuir a quantidade de rótulo, aumentar os estilos e propor uma harmonização nisso. E treinar a equipe para que fale isso, que esteja pronta a isso. Então fica a dica para o empresário que busque um profissional para que contribua para a montagem da carta e oriente, né? O que harmoniza dentro da possibilidade dele. É possível ter uma carta de vinhos num restaurante que não seja de altíssima gastronomia. É possível. Sim, deve. Deve ter. Deve ter. Tudo adequado, né? Isso, tudo adequado. Nós temos diversos fornecedores, diversos rótulos de vinho. Então, há como fazer uma balança para poder concluir uma carta boa, interessante, uma carta agressiva que não seja muito custosa. Entendeu? E contido isso, você tem o aporte do sommelier para treinar tanta equipe, para gerir o comercial, como ensinar, comprar, como discutir a respeito com os fornecedores, entendeu? Alavancar a gastronomia daquele restaurante. O vinho hoje tem esse poder. As pessoas hoje não querem mais só a gastronomia, não só o prato, ele quer o prato com algo. E normalmente esse algo que vai à mesa é o vinho. E o vinho, ele remete a ele cria um ambiente de, não vou dizer de descontração pelo álcool, não, mas é algo simbólico mesmo que remete a uma boa conversa, né? Uma descontração tranquila, a família. Ele permite isso, né? Ele traz essa lembrança. Isso, você percebe, isso tem muita confraternização, as pessoas buscam isso, como funciona? Isso, uma garrafa de vinho, ela tem o poder de unir pessoas. Isso. Para degustar, para falar daquele vinho, criam-se grupos, confrarias, as pessoas, cada um traz um rótulo, ela estuda sobre um rótulo para poder participar, os colegas, eles fazem um memorando numa mesa, né? Então eles criam essa rotina, alegram-se com isso, porque viu que o vinho não é uma bebida alcoólica, a gente não trata no Brasil porque é taxado pelo imposto, chama-se lei do pecado, então eles vão taxar sobre tudo. A Europa, são 20 séculos, é ao contrário, tem incentivo, né? É incentivo e é tratado como alimento. Inclusive na Europa você pode tomar em trabalho, até dirigir, 1,87 ml de vinho você pode conduzir, que não faça besteira, mas sim, pode ser tomado, entendeu? Então eles respeitando o que é o vinho, né? E nós agora, conjugamos como Novo Mundo, estamos aprendendo a respeitar o vinho, dar o valor que ele necessita ter. Porque para elaborar uma garrafa de vinho é muitas intenções. Você tem todo um critério de agronomia, de química, de física, você tem todo um cuidado do enólogo, você tem um amor entregue ali. O cara trabalha, às vezes, dependendo do vinho, são 5 anos para poder tirar a garrafa de uma vinícola. E ele guarda tudo naquilo.
E esperando um único momento, quando você saca a rolha, e o que você vai interpretar, o que você vai achar do vinho. Entendeu? Falar em sacar a rolha, eu vi uma outra questão, mas eu vou falar depois do comercial, que me chamou muita atenção, está também na tua rede social. Abrir o vinho com aquela pinça. Tu vai me contar, quebrando ali a tenaz. A tenaz, né? É um negócio que eu achei muito interessante. Então, o programa Equilíbrio Nacional chama um intervalo comercial e rapidamente nós voltamos aqui para continuar essa viagem no mundo do vinho e vamos voltar com coisas mais práticas para o consumidor. O que ele faz? Tá? Voltamos já já. Olá a todos, eu sou o André Costa e a TV Vem Série não poderia ficar de fora de deixar uma mensagem para você. Estamos iniciando o ano, início de janeiro, e é daí que surge, todo início de ano vem os desejos, os planejamentos, mas também há um paradoxo diante de tudo isso que muitas pessoas criam muitas expectativas, ansiedades, e aí janeiro vem sendo designado como o janeiro branco, para que nós possamos ter uma atenção especial à saúde mental de cada um de nós, seres humanos, a você telespectador, a mim, a todos que estão aqui e a todas as pessoas, desde as crianças. A saúde mental é algo que vem preocupando toda a Organização Mundial de Saúde, porque vivemos tempos onde a manifestação da ansiedade, da depressão e de outros males tem colocado desde crianças até jovens, pessoas de meia idade, e até idosos acamados. E nós, da TV Vem Série, queremos contribuir com vocês no sentido de deixar uma mensagem positiva, propositiva, que nós devemos viver cada dia, cada momento por vez. E a temática desse ano é a vida pede equilíbrio. Eu até posso fazer uma analogia, e quando nós criamos o programa Equilíbrio Nacional, foi exatamente pensando nessa temática. Equilíbrio. O equilíbrio é a palavra-chave para que nós possamos viver uma vida plena. Nem muito quente, nem frio, nem pessoas muito afoitas, nem muito pacatas. Na verdade, o equilíbrio até tem a ver com uma lei universal da polaridade. Temos que estar equilibrados. Não adianta pensarmos amanhã, depois, e esquecermos de viver o hoje. Isso só trará a cada um de nós ansiedade. E se formos olhar agora para 2022, que já passou, e formos imaginar aquilo que deixamos de fazer, isso também será muito maléfico a cada um de nós, nos colocando numa sensação de um dever não cumprido, e isso acarreta uma depressão. Então que 2023 nós possamos viver dia a dia, momento a momento. E eu, que particularmente gosto muito, estudo muito isso, não sou da área de saúde, mas
eu posso garantir a vocês, seja profissionalmente, seja em casa, aonde for, se você viver o momento presente, aquele momento atual, você será feliz. Não espere o dia de amanhã para ser feliz. A depressão, a ansiedade, esses males da mente, eles não têm espaço no momento presente. Aqui, nesse momento que eu estou com você, não cabe na minha mente outros sentimentos senão o prazer de estar me comunicando com vocês. Então vivamos o momento presente, o agora. Façamos o melhor a cada momento. E eu tenho certeza que ao final do dia nós teremos a sensação e a satisfação do dever cumprido. E isso não nos trará nenhum tipo de arrependimento e sentimentos. A saúde mental está envolvida com sentimentos de diversas ordens, até a inveja, até o desejo do próximo, o falar mal do próximo, porque tudo aquilo que nós fizermos, seja de bem ou de mal, aquilo volta para nós. Então a TV Vincere, o Grupo Vincere, eu, doutora Cláudia, toda a nossa equipe convida você em 2023 praticar o amor, a verdade, a dedicação. Não faça nada que alguém possa depois lhe apontar. Porque se você tiver a convicção que você fez certo, até podem lhe apontar, mas aquilo não vai lhe magoar. Então, se você fizer o bem, distribuir amor, distribuir sorrisos, distribuir abraços, porque muitas pessoas pensam, vamos ajudar um, vamos ajudar outro, todo mundo já pensa logo ajudar financeiramente. Não. As pessoas estão precisando de amor, as pessoas estão precisando de um abraço, estão precisando de uma palavra. E muitas vezes é dentro da nossa casa, um filho, a esposa, o esposo, um vizinho, no trabalho, quem está do seu lado. Então, o nosso convite e a nossa receita de bolo, que essa é infalível para 2023. Vamos distribuir amor. E eu tenho certeza que o Janeiro Branco, dedicado à saúde mental, com essa receita, ele vai perdurar por todo o ano de 2023 e toda a sua vida. E sejamos todos muito felizes. O programa Equilíbrio Nacional volta do intervalo comercial com essa conversa saborosa. Nós estamos degustando vinho sem tê-lo aqui, só em falar do vinho nós salivamos da água na boca. Tiago, eu lembro, a evolução é muito grande, mas tem algumas coisas que ficam na memória da gente. Eu era novinho, isso até em casa. Dificuldades, só que hoje tem técnicas, são profissionais, tem várias formas de abrir um vinho. Eu lembro que uns usavam o saca-rolha e deixavam ir fora, e aí quebrava a rolha, aquela confusão para tirar. Falar rapidamente, porque tem várias formas, né? Várias técnicas. E hoje é tudo mais... Nós temos as técnicas ancestrais e as que estão mais modernas, né? O saca-rolha é antigo, desde que se permitia vinho, se existe saca-rolha. Só que realmente, um aspiral fino, muito longo, com dificuldade, então a tecnologia veio para ajudar. Hoje temos saca-rolha 2 estágios, são mais convencionais, que a gente abre para grandes vinhos e mais vinhos muito jovens. Quando o vinho começa a envelhecer, demais a rolha, que tem um único sentido, que é ficar úmida elástica, que permite a aeração, ela cola na parede. Então a gente tem o outro saca-rolha chamado pinça, que eu coloco a pinça e faço ela descolar e eu saco, quando os vinhos já têm bastante idade. E quando tem muita idade, a gente usa um famoso que é o Dodohan, que ele conjuga os dois, o aspiral e a pinça, e eu consigo tirar. E como você me falou que eu vi eu fazendo uma tenase, eu estava abrindo um vinho de 1925, então a rolha já não saía de qualquer forma, então eu tive que usar a técnica tenase.
entendeu? Que eu aqueço a pinça com umidificação, quebro, faço a aeração do vinho e transbordo aquele vinho para um decanter, limpo e líquido, e fazendo a técnica de decantação, que é separar a borra do vinho. Então são essas técnicas que a gente usa hoje. Mas, porém, as garrafas evoluíram também. Então temos garrafa com screw cap, que é mais prático para vinhos mais jovens. Não é que o vinho seja ruim. O vinho é jovem, é fresco, não merece uma cortiça porque não vai envelhecer. Sim. Precisa ser consumido entre 2 a 5 anos. Então usa esse envasamento. Ou a tampa de vidro, ou as sintéticas, os aglomerados. Agora o vinho, quando é tendencioso ao envelhecimento, eles usam a cortiça. Cortiça normal, que normal, aí que é essa outra questão. O que o consumidor mais pergunta? O que é mais inusitado? O que você já ouviu mais de perguntas sobre vinho dentro, quando chegam até a ti no restaurante? Curiosidades. Me sirva o melhor custo-benefício. Essa é a pergunta mais... eu acho que eu ia entrar nesse tema e você usou a palavra certa, o melhor custo-benefício. Não é o mais barato, porque o mais barato você vai ter... Depende. Você até tem bons hoje rótulos com preços, mas o melhor termo é o custo-benefício, de fato, né? É um termo engraçado. Pode contar. Porque assim, o que é o custo-benefício? Cada um tem o seu próprio custo-benefício. Exatamente. Certo? Então, às vezes, o cidadão chega para mim, me sirva o melhor custo-benefício. Perfeito, vou pegar um vinho de 150. Ele, Tiago, há 10 anos atrás eu tomava esse vinho, não me agrada mais. Pode subir um pouco. Então, já o custo-benefício é diferente, né? A ideia do custo-benefício é você ter dentro do que você gosta de consumir e o que você pode pagar dentro daquele fator. Então aí te geram aquela terminologia custo-benefício. Há outros não, gostam da exclusividade do custo-benefício. Então, ele quer uns vinhos muito exclusivos, sabe o valor de tal, mas gosta de economizar nesse termo, né? Então é uma tona diária porque hoje o vinho não é barato, né? Não é barato, então, mas as pessoas não querem deixar de tomar. E com essa evolução da comunicação e com a maior colocação de rótulos que temos no país, as pessoas têm mais amplitude de rótulos, né? A pessoa fica mais à vontade para escolher. Então tem muito leque, tem muita variedade. Então hoje você não fica voltado a apenas 10, 15 rótulos, você tem 10 mil rótulos para poder escolher um ou dois. Então é bem amplo. E valores de preços que... A diferença é muito grande. Vai de R$30 a... Aí céu é o limite. Céu é o limite. E essa diversidade, essa grande diversidade, ela favorece bastante, porque nele você encontra bons vinhos com um bom custo-benefício. Mas também dificulta para aquele que não entende. É que nem você entrar numa loja e você fica perdido. Então, qual a dica? O que alguém, como você falou, temos alguns atacados, temos mercados. Aquele que quer comprar um vinho, ou mesmo numa loja de vinhos, qual seria o caminho para que ele possa iniciar ali? Hoje o mundo do vinho está bem avançado. Ou que queira começar no mundo do vinho. Não, eu quero começar a aprender a degustar sobre vinho, como ele... Hoje o mundo do vinho evoluiu bastante. Nessa evolução vem os profissionais. Então as casas hoje oferecem. Então você tem lojas específicas de vinho que tem sommeliers no pé. Você tem atacarejos que contém adega, que você tem profissionais tanto da indústria como da própria atacarejo para poder sanar as dúvidas, te orientar melhor. Então hoje não está mais largado. Antigamente era, você tem uma garrafa de vinho e aí? A pessoa não sabia discutir, argumentar sobre a respeito. Hoje não, hoje tem muitas pessoas que sabem que estão propiciando, que sabem que estão participando. E ainda há degustações, né? Tem às vezes alguns vinhos abertos, a pessoa chega lá, experimenta, vê o que você acha. Sendo indagado pelo sommelier, ele vai experimentar e vai saber a sua reação, se você gostou ou não. Sabendo que você gostou, nos estilos que ali contém, ele vai te oferecer. Sempre, com uma ética nossa, o melhor custo-benefício. O vinho de melhor qualidade é o seu melhor valor, né? Então, e aí, se você dá a entender que quer algo melhor, você vai subindo dentro do que a gente propõe na adega. Mas está mais fácil hoje. Você considera que toda pessoa, mesmo iniciante no mundo de vinho, o consumidor, ele antes de comprar, ele lê algo sobre vinho? Porque hoje tem muita informação. O vinho proporciona essa curiosidade,
Na minha opinião, sim. Eu não sei na prática. Sim. Ninguém vai assim, sem nunca ter lido sobre um vinho, resolveu beber vinho. Não. Algo despertou antes, não é isso? Isso. Alguém te deu um toque. Alguém falou alguma coisa. Ou algo despertou. Então a tecnologia ela favoreceu para pratificar, ficar mais fácil esse contato com o mundo do vinho. A pessoa, não, vou tomar um vinho, perfeito. Ele começa a pesquisar. Que nem a gente fala, dá um Google lá, olha o que é uma uva, o que é isso, o que é aquilo, o que favorece, por que essa uva é melhor, por que não. Então ele já vem com um certo conhecimento, né, do que ele leu. E aí ele vai adquirir uma garrafa de vinho. Ele pode ser feliz ou não, mas é o primeiro ataque. Depois você tem um segundo, um terceiro, e você vai se familiarizando dentro daquilo. Como tudo na vida, nós não podemos parar de desistir no primeiro, né? Não, tem que... Tudo na vida. E também eu diria que as vendas online, ela facilita, porque isso eu entrevistando uma outra pessoa, não sobre vinhos, mas é uma empresa que vende produtos de valor agregado, vamos dizer assim, produtos de qualidade. Tem lojas em shopping e eu fiz uma pergunta assim que eu perguntei, você percebe que as pessoas passam na vitrine da sua loja e tem uma certa vergonha de entrar porque é tão assim bonito, é tão atrativo, mas ela tem receio de chegar lá e não ter condição de comprar aquilo que ela imagina e ficar constrangida. Acontece isso no vinho? As pessoas, e aí a informação online, isso tudo facilita, porque a pessoa já tem uma noção de preço, já sabe mais ou menos onde pode ir, não é? Essa informação facilitou isso? Ou... Facilitou, né? Toda informação é bem-vinda, né? Facilitou. E com isso vem a internet das coisas. Então ela ajuda muito. Por exemplo, as pessoas hoje estão em casa, não quer ler, mas aciona um podcast e vê. Fala sobre vinho. E fica fazendo alguma coisa, escutando o podcast. Isso aguça. Fala, não, gostei. Vou lá ver. E procura uma loja especialista. A vitrine, lógico, não vai se assustar. A não ser que você bote os vinhos mais caros, a ótica logo na entrada. Mas ninguém faz isso, né? E as pessoas têm a curiosidade de entrar na adega para saber qual é o vinho mais caro. Ei, qual é o vinho mais caro? Entendeu? Para poder ver por que ele é mais caro, por que ele chega até esse valor. Nossa, mas tem gente que compra esse vinho e tal. Eu continuo com esse aqui. Mas é gosto. Quando você vai evoluindo no paladar, você vai evoluindo na condição financeira, o exclusivo para você vai ser o melhor. E o mundo do vinho te oferece isso. Tem vinhos que são mais exclusivos. O produtor resolveu fazer um vinho que só tem 1000 garrafas. Só que ele faz em 4 anos, então só tem 1000 garrafas. Não, eu quero uma dessas 1000. Entendeu? Porque que é 1000 garrafas para o mundo? É pouca coisa. Então, essas exclusividades, essas buscas, vai demandando a curiosidade de cada um, do poder de orçamento que cada um tem. Mas assim, o vinho é para todos. Né? O vinho é para todos. Essa é a máxima do vinho. Essa é a máxima. O vinho é para atender a todos. A todos. Fala um pouquinho do Thiago mesmo, o que você comentou, mas muito mais o que o empresário, lógico que você faz, você tem um trabalho específico numa empresa, mas você tem seus outras atividades que dá para conciliar. Sim, sim. E o que mais as pessoas buscam contigo e o que até para aqueles que acham que não existe esse tipo de serviço, que um profissional como você só é para orientar o vinho ali. Mas você comentou aqui, desde a compra, desde a importação, desde tanta coisa. A sommelieria ela tem muitos braços, né? Então eu, antes de entrar na sommelieria, eu era do varejo. Né? Então sou formado em administração, tenho especialização em gestão de contrato, negócio. E aí eu exerci a sommelieria, fiz uns cursos, vários cursos, um profissionalizante, que inclusive aqui em Brasília era na universidade. E aí agreguei a profissão, fui atrás de concursos, passei num dos mais difíceis que tem, que é a homologação da ABS, a ABS Brasil, que é o PIN verde e amarelo, que eu uso aqui na lapela. Entendeu? Então uma graduação a mais que me posiciona como um sommelier de caráter no Brasil, né? Que são vários profissionais que temos. E aí empenhei junto com o que eu agreguei à minha sommelieria, junto com a área que eu tenho de comercial e de administração, e levei isso para os atacarejos. Por exemplo, as pessoas sabem comprar vinho, mas que vinho que você vai comprar? Como você vai comercializar? Qual é o ideal do rótulo? O que a indústria quer nisso? A mesma coisa serve aos fornecedores, aos importadores.
A importadora me contrata para poder discutir a respeito do produto. Estou montando uma importadora e eu quero levar vinho ao Brasil, mas eu adorei esse enólogo. Perfeito, mas esse enólogo tem perfil para o consumidor brasileiro? Ele vai gostar? Que campo que você quer agir? Que campo que você quer atacar? Então, a gente faz a diferenciação, entendeu? A gente trabalha nessa frente. Tanto também, atualmente mais na frente de atacareiros, né? Orientando os comerciais como comprar, orientando como exercer com a indústria, como trabalhar o piso de loja, como aumentar a visualização do cliente, trazer alimentos que circulam aquele nível de vinho. Entendeu? Então você cria todo um sistema para poder funcionar. Né? Mas para fazer isso tem que estar dentro, tem que conhecer. Então o sommelier não é restrito apenas a isso. Ele tem várias funções, várias frentes. Ele tem esse conhecimento, mas ele pode participar em várias frentes. Como te acha? Como os teus contatos, como te procura? Porque fala, rede social, como é que é mais fácil te localizar? Algum empresário que pretende fazer algum tipo de projeto nas redes sociais, né? A gente sempre conversa, eu consigo falar bastante com eles. Sommelier, Thiago Pereira, que está no Instagram, ou e-mail, sommelier.thiagopereira@gmail.com. Manda lá o e-mail, o que você quer, o projeto, a gente senta, conversa. Ultimamente eu fiz trabalhos bons, eu montei adegas em Roraima, desci para o sul, a gente roda o Brasil todo fazendo alguns apanhados de vinho. Falar de vinho, mas com simplicidade, né? Que vinho é para todos, né? Sim. E o conselho que... Eu não vou restringir isso, mas qual é a medida, até que medida de consumo de vinho a pessoa consegue estar consciente de apreciar o vinho? Para que não vá muito... Eu sei que depende de cada um, né? Cada um tem um nível, como você falou, um toma meia taça, pode já na outra não ter a mesma percepção, né? Mas, em regra geral, qual seria? Eu sempre ouvi dizer, não, uma garrafa de vinho é para 2, 3 pessoas ali, e assim, alguma medida que a pessoa não perca o prazer do vinho. O vinho, você tem que ser a todo tempo ponderado, tanto com comida como para o vinho. Então, se você sabe que não pode beber muito, existem meios para isso. A taça ou a meia garrafa. Ou você estava cercado de 4 a 5 pessoas, que você pega uma garrafa de 750 ml e sirva uma taça de 1,87 a todos. Então, convenhamos, você fica tranquilo. Agora, o nível que você consegue beber mais e mais, aí depende do dia, depende de como você quer, é mais pessoal, né? Do que a pessoa quer para aquilo. Não, hoje eu quero sentar e beber vinho. Então, beber vinho. Perfeito. Se os convidados, aí vai, 1, 2, 3, 4 garrafas, até o que ele acha que... E é possível, não se embriagando, lógico. E é possível você tomar um vinho e depois mudar para um rótulo totalmente diferenciado em termos de paladar, e como é que faz esse ajuste no paladar, vamos falar assim na prática, é possível isso? Sim, é possível. Você começa com vinho, sabe que vai ter uma sequência, então você escolhe um vinho mais jovem, mais fresco, e todo vinho que antecede aquele outro vinho tem que ter mais estrutura, para que seja perceptível, com mais tanino, com mais acidez, com mais... O próximo tem que ter mais estrutura. Tem que ter mais estrutura, porque senão passa por apático, e o primeiro sobressai ainda. Então você tem que ir numa crescência. Um vinho mais leve, mais encorpado, muito mais encorpado, e vai subindo. Para você ter essa percepção, o paladar sentir. Se você manter daquele nível para baixo, você não vai ter a percepção do vinho na boca, porque as papilas já foram ofuscadas. Entendi. Vinho do Porto, que as pessoas falam, qual é ali? Seria um vinho no final? Tipo um licor, alguma coisa? Não. Ou de... Tem o de início seria interessante o chip dry, né? Um Porto branco, mais seco. Porque quando a gente inicia uma refeição, quando a gente abre com algo doce, normalmente eu perco a fome. É verdade. É até orientado aos profissionais em restaurante que não orientem aos clientes não tomar uns drinks doces, nada doce, mas sim ácido, para poder abrir o apetite. A partir do momento que eu tomo um Porto de entrada, eu perco a fome. Fica aquela coisa salada, porque o Porto é fortificado, mas ele tem uma certa doçura na boca, né? Então ele acaba trazendo um pouco de desconforto para uma alimentação secundária, né? Então, um chip dry, um Porto branco, mais seco, você toma, abre o apetite e te permite uma refeição sadia. Agora, qualquer bebida doce à entrada de uma refeição é desagradável.
sempre ao final, porque já finaliza e sempre como digestivo, né? Qual o vinho do Tiago? Eu bebo vinho, não bebo rótulo. Então, o que é de curiosidade no mundo do vinho, o que eu não conheço. Ok, por isso que eu perguntei qual é o vinho, não a marca em tese, mas seria um vinho mais leve ou mais encorpado, ou depende da harmonização mesmo, depende do momento? Depende da proposta. Da proposta, né? Eu bebo vinho, então o que eu não conheço é a minha prioridade. Sempre descobrir novos rótulos, novas propostas, rótulos. Novas ideias. Essa é a minha instiga no mundo do vinho. Temos que fazer diferente, senão vão ficar naquele... Só escolho aquele, só aquele e deixo de conhecer o mundo do vinho. De conhecer boas oportunidades. Uma outra curiosidade que, vamos falar, algumas famílias, principalmente as europeias, têm um hábito tradicional na família, como você falou, tomar o vinho junto e tal. Mas o vinho é algo que não... É difícil você tomar ele sozinho, né? É sempre ele... Não tem graça. Exatamente, não tem graça. Exige uma companhia, exige até um debate, se gostou, se não gostou. É isso mesmo? É o que eu percebo vendo o vinho por si só é uma cerimônia, né? Ele comunga pessoas, comunga a gente. Então você abre uma garrafa de vinho para compartilhar com alguém, compartilhar com algo. Mesmo que seja sozinho, você compartilha com a comida. Então ele não foi feito para ser só. E você acha, agora falando aí em pessoas, você acha que talvez por isso, não sei se é a percepção, as mulheres elas tomam um pouco mais de vinho para acompanhar seus maridos, namorados? Isso tem alguma ligação ou não? Para os dois estarem nessa celebração, vamos dizer assim? Olha, tudo dentro do limite, né? De cada pessoa. Certo? Se, por exemplo, o namorado gosta de tomar vinho, ele não vai tomar sozinho e convida ela a tomar um vinho. Ela sabendo que é permitido apenas uma taça, ela aguenta uma taça. Ela vai tomar uma taça, mas no momento dela. Enquanto o namorado termina a garrafa, ela toma uma taça pausadamente. Mas acompanha, né? Mas a minha esposa adora tomar vinho. Então, no começo ela não tomava pouco, mas tomava pouco até eu nivelar com ela. Hoje não, hoje ela já toma muito bem, né? Então já tem uma resistência, já tem um paladar apurado, então ela sabe o que quer, sabe como gosta. Então a gente senta para consumir, degustar, discutir, entendeu? Harmonizar, então vira uma cerimônia, vira um ritual, é gostoso. É legal. É legal. O tempo passa rápido quando a gente fala de coisa boa e aí nós vamos estar encerrando. E eu queria que você deixasse uma mensagem sua, do Tiago, de forma geral. Fique à vontade sobre vinho, sobre harmonização. Fique à vontade, pode até dar uma mensagem direto ao consumidor, aquele que deseja entrar no mundo do vinho, ou até o empresário, o empreendedor que quer entrar no mundo do vinho, restaurantes, fique à vontade. Perfeito. Primeiramente, o mundo do vinho é para todos. Não é seletivo, não é para rico, o mundo do vinho é para todos. Permite-se conhecer, permite-se ousar, experimente, deguste, vivencie essa harmonização, essa gastronomia, essa verdade. Então, a ideia é permitir-se conhecer. Vá atrás, vá a adegas, consulte profissionais, entendeu? Beba vinho, não beba rótulos, e aí você vai se divertir, vai ver quão grande é esse mundo. E questione, né? Também assim, a profissionais que estejam próximos. Estão lá para isso, estão preparados para isso. Né? Questione. E até assim, não precisa ter vergonha. De repente, se o seu poder aquisitivo cabe aquele nível, custo-benefício, né? Se sinta à vontade em dizer para um profissional que está preparado para oferecer o que há de melhor, com certeza, dentro daquele parâmetro, né? Porque muitas pessoas, às vezes, têm esse receio. Né? Mas não tenha medo. Não tenha medo. O vinho não precisa de medo, precisa de coragem. Basta como acreditar. Tudo na vida, experimentar. Buscar. Erramos aqui,
Vamos lá no próximo. Vai no próximo. Erramos aqui, vamos no próximo. Uma hora você acerta. E não fiquem, se vocês forem orientados pelo Thiago em alguma coisa, não fiquem com raiva dele se vocês não gostaram da primeira sugestão dele. Isso é uma evolução, não é? É uma evolução, uma construção, né? Isso é uma brincadeira, mas assim, é porque isso eu usei o Thiago, mas todos os profissionais do vinho, a intenção é sempre oferecer aquilo que é de melhor e que cabe. Mas pode no âmbito de agradar, né? O âmbito, a vontade é agradar, mas cada um tem seu paladar, né? E tem a liberdade, de repente, agora sou eu como consumidor, preciso chegar em casa, fui num restaurante, já aconteceu, por exemplo, você abriu, agora fez a mensagem final e eu vou voltar para uma pergunta, mas... Tudo bem. Porque pode acontecer, num restaurante... A maioria das pessoas são tímidas para fazer isso. Eu diria que teriam timidez ou vergonha, mas já aconteceu, você sugerir um vinho, você abrir um vinho, lógico, tem um custo, está aberto, a pessoa provou e disse, não quero, e aí vem aquela questão, eu quero outro, e como é que isso se desenrola, né? Se desenrola, assim. Simples. A gente normalmente serve o vinho, verifica a fisionomia da pessoa, se ela gostou ou não, elas deixam gestos, né? Sim. Eu gostei, adorei. Se não gostou, faz parte, é o dia a dia, a nossa rotina. Eu vou indagar a pessoa e falar, olha, você não gostou? Mas o que você achou? O que você não gostou? E ela vai me responder. Dentro daquilo eu troco o vinho, certo? Porque eu fiz a indicação correta, eu trocar o vinho. Faço a troca do vinho, mas dentro do que ela quer, do que ela manifestou em desejo de encontrar o vinho. Aí eu, dentro da minha adega, consigo encontrar um rótulo e apresentar ela. É o correto a ser feito. Maravilha. E isso nos permite também na loja, em tudo. Então, arrisquem. Arrisquem tudo na vida. Aquele que não erra, não vai crescer. Vai ficar na sua zona de conforto, né? Isso. Vai ficar só naquele rótulo, vai ficar dormindo, ou não vai nem sair de casa com medo. Então, arrisquem, provem, degustem, dentro das limitações de cada um, né, dentro daquilo que é permitido, respeitando todas nós estamos deixando, é um tema de bebidas que tem álcool, então nós temos respeitar que as legislações. Respeitar todas as legislações. Se beber não dirija. Se beber não dirija. Vai de Uber. Porque no Brasil não é permitido, na Europa você falou que até tantos ml é permitido, desde que a pessoa suporte também aquilo sem fazer nenhum tipo de... Se fizer besteira. Se fizer besteira, então nós estamos finalizando esse programa Equilíbrio Nacional, viajamos no mundo do vinho e deguste o vinho com responsabilidade, sem medo de ser feliz. E é para isso que nós levamos a você essa informação. Eu aguardo você no próximo programa.